Olá pessoal, estamos de volta agora com a Amarilis César. Amarilis, primeiro gostaria de agradecer imensamente sua presença aqui. Sei o quanto a sua agenda é bastante apertada e você destinou um tempo para estar aqui conosco. Falando especificamente aí sobre a homeopatia, Eu sei que está nesse mercado há bastante tempo. Tem farmácia há 35 anos, farmácia homeopática. Farmácia homeopática, Aline Cristiano, e eu que sempre sou um cliente de vocês lá, sim, para manipular os florais especificamente, Então eu sempre indico os meus clientes a manipular lá, ou qualquer outro serviço associado, até óleos essenciais, vocês também trabalham, Mas o grande forte da Aline Cristiano sempre foi a homeopatia, é isso? Sim, é isso. Você pode contar um pouquinho da história da Aline Cristiano? Primeiro eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, o convite. É muito bom divulgar. Acho que a gente está num momento especial onde a divulgação dessas atividades, em especial a homeopatia, deve ser feita sempre. Sim. Porque existem também muitas posições contrárias, Claro. Então é um bom momento de sempre falar da homeopatia. Uns amigos meus falam até no elevador, se alguém quiser saber e perguntar. Então é isso, trabalho tem farmácia homeopática há 35 anos, e outras terapias que foram aparecendo, que nós estamos incorporando, não manipulamos o que a gente chama de alopatia. Certo. E quais os principais desafios que você enfrentou aí nesse período? Imagina, há 35 anos atrás, homeopatia, já teve momentos que a homeopatia teve uma posição melhor, como que nós estamos hoje? Eu acho que no começo as dificuldades foram de tornar conhecida a mim mesma, como a farmacêutica à frente da farmácia Cristiano na época. Depois nos unimos com a farmácia HN, propiciada exatamente pela entrada dos florais no Brasil, e nos tornamos então HN Cristiano. Crescemos bastante com o sistema de franquias e depois questões da vida, de sociedade, reduzimos. Hoje continuo com meu marido, minha filha, sempre foi uma empresa com esse lado comercial também. É fácil? Não é fácil. No passado existia muito mais uma fidelidade do cliente que atravessava a cidade. Hoje é impossível. Você vai ao que está perto, ou você manda entregar, você muitas vezes nem vai. Muitos outros estabelecimentos, os homeopáticos nem sempre muito sérios, talvez você possa falar também dos florais, nem sempre muito sérios. Então, manter... Aliás, essa é uma das razões pelo qual eu sempre indico, a HN Cristiano, porque eu tenho certeza que lá você vai ter acesso àquilo que o terapeuta, o paciente precisa para ter o seu trabalho. Eu acho que a qualidade, a seriedade, isso tem que ser alguma coisa importante, a confiança, e por isso, até hoje, o meu nome, a minha figura, a minha pessoa tem sido mais identificada com a empresa, mas não só, obviamente, nós somos uma equipe, uma grande equipe de farmacêuticos, mas sempre tem que ter um responsável, tem que ter as pessoas que respondem, responsável no sentido de responde. Quem responde por isso? Quem responde pela homeopatia da HN Cristiano sou eu. No final das contas sou eu. E procuro sempre viver isso de maneira muito séria, porque eu acredito nisso. Certo. Amarilis, a homeopatia, ela sempre teve essa questão dos médicos, inclusive, e para muitas pessoas, eu já escutei que eles acreditam que a homeopatia é praticada só por médicos. Como que é isso? Acho que foi uma vitória no Brasil o fato de homeopatia ser uma das especialidades médicas, porque é importante você poder ir a um médico e ele também ser um homeopata. Hoje a gente já vive uma situação diferente, como também em alguns países fora do Brasil, que são homeopatas não médicos. E existem pessoas muito sérias, muito dedicadas, excelentes homeopatas também entre não médicos, os dentistas também, os veterinários, os fisioterapeutas hoje podem prescrever homeopatia, farmacêuticos, tem farmacêuticos que, seja desde sempre, mesmo no passado, se tornaram escritores, mas não são médicos. E tem momentos onde o médico é imprescindível. Então, eu acho importante que no nosso país exista a figura do homeopata médico,
quando você quer unir as duas coisas. Mas não é exclusividade do médico. Não é exclusividade hoje. Isso traz algumas dificuldades do relacionamento, que é uma pena, porque eu acho que essa característica multiprofissional da homeopatia nos torna uma equipe que trabalha junto e tem vezes que o médico não está disponível, não pode atender e é o farmacêutico, o fisioterapeuta, outro profissional que vai atender. E tem vezes que, obviamente, o farmacêutico, no caso, tem que encaminhar para o médico por causa da seriedade, da gravidade da situação, ou sequer uma homeopatia muito mais profunda. Existem também esse questionamento, né, das várias tem linhas dentro da homeopatia? Tem linhas na homeopatia. Tem os unicistas, prescrevem um só medicamento, tem os que prescrevem vários medicamentos de forma alternada, ou tudo junto no mesmo frasco. Tem os que misturam com outras terapias, que utilizam florais também, óleos essenciais. Então, tem essas várias linhas. E, infelizmente, isso às vezes serve para nos separar. É uma pena, porque tudo deve ser feito em benefício do paciente. Muito bem. Professora, mais uma vez agradeço a sua presença aqui conosco. Você tem bastante conhecimento aí para compartilhar e a gente vai falar hoje sobre homeopatia detox, é isso? Então, essa é uma nova proposta, o protocolo que foi apresentado aqui no Brasil, em São Paulo, mais especificamente, e que tem sido um desenvolvimento interessante. Vou falar principalmente desse protocolo, mas não só dele, porque eu acho que a isoterapia ela já existia antes, ela é tão antiga, quase como Hahnemann, do tempo de Hahnemann, e hoje ela está sendo olhada com novos olhos, porque se a gente só se concentrar em detox, né? Parece uma coisa muito de modismo, mas esse modismo ele tem tudo a ver com as nossas necessidades. Então, seja agrotóxicos, montanha de medicamentos, tantas coisas das quais nós somos expostos. Então, tem vantagens em ter essa ferramenta. Muito bem, fique à vontade, só Obrigada. aqui aprendendo junto. Obrigada. Então, meu nome, né, Marília Toledo César, sou farmacêutica, formada há muito tempo atrás na USP, fiz saúde pública como especialidade, mestrado e doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP, e tanto porque eu gosto de estudar, como eu acho que é muito bom ter alguma ligação acadêmica, embora a minha vida inteira eu trabalhei muito mais dedicada às associações, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Federal de Farmácia, Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas e a minha farmácia, né, e laboratório também, que produz matéria-prima para que outras farmácias possam manipular o medicamento. Então, não fazemos medicamentos prontos, industrializados, mas medicamentos magistrais feitos em farmácias, são as farmácias HN Cristiano, e o laboratório HN fornece uma coisa a qual me orgulho muito, que são tinturas mães e dinamizações. Por quê? Porque aí a farmácia tem de onde comprar e a base, o início, a substância inicial para fazer a sua própria manipulação. E isso é feito numa escala pequena, porque o número de farmácias com manipulação homeopática no Brasil não é tão grande, mas é feito espalhado pelo Brasil todo. E a homeopatia realmente ela traz possibilidades muito, muito lindas, muito sustentáveis, né, que possibilitam isso. No nosso país, o medicamento homeopático é basicamente industrializado. E isso é um excelente recurso do meu ponto de vista, que inclusive consegue manter a individualização da prescrição. Né? Porque vamos dizer, o médico... Você não vai comprar pronto, né? Ele pode prescrever com uma variabilidade muito grande. Ele pode pedir para que o veículo seja adequado para aquele paciente, a forma de tomar, né? Então, isso é uma coisa muito linda. Só fazer uma breve interrupção. Uma vez estava num congresso, na verdade uma apresentação, né, do filme lá, Just One Drop, né, com a sua equipe, e uma coisa que me chamou bastante atenção, né, do questionamento científico a respeito da homeopatia, e quando se vai olhar a fundo, grande parte dos estudos que se dizem homeopatia nem sempre são, né, porque a filosofia, os princípios da homeopatia não foram respeitados, né, e ter essa estrutura, né, que permita que de fato a homeopatia, como ela precisa ser exercida, seja, né.
É interessante isso, tem momentos onde você deve ser, do meu ponto de vista, muito tradicionalista e ortodoxo, e às vezes não, porque se você vai fazer uma pesquisa com agronomia e homeopatia, aí você já não pode ser hahnemanniano e tradicional, né? Porque você não tem como individualizar um pé de café ou uma vaca num pasto cheio de gente. Então, acho que tem os momentos para tudo e tudo deve conviver, e os princípios da homeopatia, assim, eles se mantêm. Eu vou começar falando disso, vamos ver se fica claro. Eu vou falar de isoterapia. O Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele falou sobre 2 maneiras de curar. Uma que é a mais óbvia, a mais comum, que a gente vê na propaganda, no ônibus, no metrô, que é pelos contrários, que a gente costuma chamar de alopatia. Seria enantiopatia, mas não importa isso. E é pelos contrários, ou seja, tem dor, tome um antidor. Tem febre, tome um antifebre. Tem inflamação, um anti-inflamação. Tem bichos crescendo na sua garganta, vida, tome um antibiótico, né? Essa é a medicina do contrário. Essa medicina, ela é mais óbvia, né? Tem uma coisa aqui, cai fora. Mas o Hipócrates também falou que tinha uma outra maneira de curar, que era através dos semelhantes. Mas, infelizmente, ele não deu a receita de como isso poderia ser feito. E aí, ao longo dos muitos anos, alguns autores começaram a trabalhar sobre essa receita, mas foi um médico alemão chamado Samuel Hahnemann, que há mais de 200 anos atrás, realmente começou a estabelecer essa receita. Um alemão teimoso, que teve vida longa e que foi escrevendo e reescrevendo, experimentando e mudando seus pensamentos ao longo da sua vida. Mas isso já foi estabelecido lá atrás por Hipócrates, né? E o que fala essa lei dos semelhantes, que seria a homeossemelhante, patia ou terapia? Ela fala que os sintomas provocados por uma substância em uma pessoa saudável podem ser curados através dessa substância, se preparada de uma maneira que garanta uma dose pequena, ou se preparada de uma maneira segundo a farmacotécnica homeopática, tá? Que significa diluir e agitar. Não é mais do que isso, só que a gente tem maneiras de fazer isso. Então eu peguei um exemplo ali da maricota, que está ali com grandes olheiras, e quando ela tem um compromisso importante, ela não consegue dormir. Ela fica preocupada, não dorme. Ela fica nervosa, ela pode ter diarreia meio esverdeada. Surgem muitos medos. E agora, para piorar, ainda apareceu uma conjuntivite purulenta e ela sente na garganta como se ela tivesse um espinho, uma lasca, uma sensação estranha ao engolir. Tudo parece piorar de noite, no calor, quando ela está dentro do quarto, especialmente no quarto, pelo calor, e melhora no ar fresco. Mas ela te procura, por exemplo, falando, não consigo dormir. Como é que eu busco um medicamento para a maricota? Então, eu posso fazer o seguinte, me faltou um aqui. Eu posso pensar no café, como está aqui em cima. Então, uma pessoa saudável, se tomar café demais, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter dificuldade em dormir. Então, eu posso pensar assim, já sei, eu vou preparar, se o Hipócrates estava certo, se o Hahnemann estava certo, eu vou pegar café e dar para a maricota. Mas não é isso, não vou dar xícaras de café para a maricota, só vou piorar a situação dela. Ela só vai ficar com uma insônia mais intensa. O que eu vou fazer então? Eu vou preparar um medicamento com uma dose bem pequenininha de café. Porque o meu café, ele provoca sintomas numa pessoa saudável. Quais sintomas? Insônia, que a gente está considerando agora. Então, com esse café eu vou preparar um medicamento. Já sei que não se trata de dar uma xicrona de café para a maricota. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar pouco. Como é que eu vou usar bem pouco? Aí veio a ideia de diluir. Porque chega um momento que eu não consigo pouco. Eu vou diluir.
E aí, eu podia pensar, essa é uma maneira de pensar pelo igual, totalmente igual. Especialmente se a Maricota fosse uma grande adepta do café. Por exemplo, se ela tomasse muito café e com isso ela ficasse insônia. Então, como eu vou fazer um medicamento para ela, pensando no Hipócrates, com o próprio café, com uma coisa semelhante. Aliás, tão semelhante que seriam igual, o próprio café. Mas eu sei que a Maricota tem outros sintomas. Ela não consegue dormir, não porque ela tomou café demais, mas é quando ela tem um compromisso importante. Ela fica nervosa, fica com diarreia, cheia de medos. Agora ainda apareceu conjuntivite, essa sensação de um espinho na garganta. Por que ela falou isso? Porque eu fui perguntando, porque ela chegou pedindo alguma coisa para insônia, mas eu fui perguntando o que mais. Quando acontece a insônia? É sempre? Você faz alguma coisa que aumente essa insônia? Por exemplo, você toma café? Você toma café à noite? Não, tomo pouco, tomo cedo, não é café não. E tem essas outras coisas que então eu vou considerar. E como é que eu vou então buscar um medicamento para a Maricota, que não seja só aquele feito de café? Eu vou testar várias substâncias, não é isso que a homeopatia fala? Em pessoas saudáveis, os sintomas que aparecem em pessoas saudáveis, eu vou testar esses sintomas e vou anotar esses sintomas. Assim eu vou construir a matéria médica para as substâncias. Chega a Maricota ou outro paciente para mim, eu anoto todos os sintomas dela. Ela veio porque ela não está conseguindo dormir, mas tem todas as outras coisas. E aí eu fiz um quadro de matéria médica, onde eu fiz teste, experimentei, fiz a patogenesia das substâncias e tenho um quadro dos sintomas da Maricota. Quanto mais eu conseguir associar esses sintomas, melhor. Quando eu monto isso, antes com livros, né? Hoje com o computador, e quando eu vou procurar, eu vejo que argento nítrico, que é o nitrato de prata, é uma substância que, experimentada em pessoas saudáveis, traz insônia, traz aquela diarreia, aqueles medos quando tem uma coisa importante, traz a conjuntivite purulenta, traz a sensação de um espinho na garganta, a melhora com ar fresco, a piora em locais quentes e abafados. E aí eu falo, não vou dar café para a Maricota, vou tratar a Maricota de uma maneira muito mais ampla, não só com café, onde eu estou pensando só na insônia. Eu vou tratar de uma maneira mais ampla com o quê? Com nitrato de prata. E vou preparar o medicamento para ela a partir de nitrato de prata. E na homeopatia a gente usa uns nomes esquisitos, a gente na verdade usa os nomes em latim, né? Tanto das substâncias químicas como dos nomes dos animais e vegetais, ou seja, geralmente os nomes científicos, ainda que alguns estejam desatualizados. E vou fazer então o medicamento do nitrato de prata e vou dar para a Maricota. O que deve acontecer, se eu acertei, se eu coletei os sintomas corretamente, se eu associei de maneira correta, a Maricota melhora não só da insônia, mas além da insônia, dessa diarreia, da conjuntivite, desses medos, todos esses transtornos que ela tem quando ela fica nervosa, quando uma coisa importante vem chegando. Tá? E isso deve acontecer, essa cura deve acontecer tanto desses sintomas no momento, como para a próxima vez que ela tiver uma coisa importante na vida dela. É claro que ela não vai ficar imune e curada para sempre, porque a vida vai dando umas trombadas na gente, né? Então, outras coisas podem acontecer, mas o argento nítrico tratou nesse momento a Maricota e ela não vai ter que ficar tomando remédio para a sua diarreia, para a sua preocupação, para os seus medos, para a sua ansiedade. É um único remédio. É um remédio só. E se eu tratar com a intensidade do momento, ela toma, acabou, melhorou, pronto, acabou.
a tendência de ser dela é essa. Outra pessoa, quando tem preocupação, tem enxaqueca. A maricota tem esses sintomas. Então, pode ser que lá no futuro eu tenha que medicar de novo a maricota. Por quê? Porque ela não viveu a vida tão perfeitamente em paz, né? E outras noxas, que são acontecimentos, vieram na vida dela. Então, pode ser que daqui a alguns meses, alguns anos, ela tenha que ser medicada novamente. Mas, nesse momento, é o medicamento de todos os sintomas dela. Não é maravilhoso? É excelente, é extraordinário. Lindo, né? Lindo. E, na verdade, tem muito a ver, né? A gente trabalha muito na naturopatia. Na naturopatia, a gente vai trabalhando também com outras técnicas, né? Que você também tem conhecimento. E é extraordinário, porque você pensa o floral, né? O Bach, né? Que foi o primeiro a desenvolver, também traz essa mesma filosofia. Aliás, estuda a homeopatia antes, né, de desenvolver o seu sistema. E na medicina chinesa também a gente vai perceber que a gente não trata o sintoma, né? A gente trata o indivíduo. Uma das coisas mais extraordinárias desse processo é que muitas vezes a maricota veio com a queixa de insônia e melhorou de uma série de outras coisas, né? E na naturopatia é exatamente a mesma coisa. Traz uma queixa, como a gente olha para o indivíduo como um todo, a gente melhora de várias outras condições e não só aquela queixa, né? E daí, quando você está tratando o indivíduo, você melhora ou cura ele de uma maneira muito mais permanente. Às vezes a permanência é, sei lá, 1 ano. Sim. Mais do que tomar um antihipertensivo todo dia. Se você não tomar, os sintomas aparecem. E o que eu acho mais extraordinário ainda, Amarilis, é que assim, isso faz uma diferença gigante para a vida desse ser, né? Porque imagina a maricota sem medo, sem preocupação, né? Então, o quanto ela vai encarar a vida aí de uma forma diferente, os desafios, né? E podendo superá-los, as tensões. Então, ela vai sair muito mais fortalecida, né? Mas é fácil? Não é fácil, por vários aspectos, né? Ter profissionais disponíveis para tratar as pessoas. É muito mais fácil você dar um remédio para dormir. Pronto, próximo. E a gente entende também, né, que o sintoma, ele, de certa forma, quer dizer uma mensagem, né? Quer trazer uma mensagem ali, que não é simplesmente retirar o sintoma que a gente vai estar tratando das pessoas. A gente sempre, conversando com você, eu percebi essa preocupação sempre em observar os dois lados, né? A gente pensa no lado do médico que está oferecendo esse medicamento, mas a gente pensa também no lado do cliente que quer uma solução rápida para os seus problemas, né? Às vezes ele não tem paciência, porque se eu não acertasse o agente unítico de primeira, ela podia falar, não, eu quero uma coisa para dormir, pronto. E isso é um mito ou uma verdade, Amarilis? Vou aproveitar aí todo o seu conhecimento sobre que demora para ter o efeito da homeopatia. Não, a homeopatia não demora. Na verdade, depende de como você olha para essa questão, né? Se você pensar que a maricota sofre com todo esse quadro há 15, 20 anos, se o medicamento é correto para ela, ela vai melhorar dos sintomas a partir daquele momento que ela é medicada. Ou pode ser que ela demore um pouco mais, pode ser que alguns sintomas já se aliviem e outros ainda demorem numa evolução do tratamento. Não é mágica. Sim. Tá? E até porque essa prática do ajuste do medicamento, ela também acontece na alopatia, né? Você vai com hipertensão, te dá um medicamento, né? Às vezes você toma alguma coisa para dormir, empacota e pronto, no dia seguinte. Mas sem um sono reparador também, sem o equilíbrio da saúde e dos outros sintomas, verdade. Então, você pode falar que é demorado. Alguém que tenha bronquite há 20 anos e vai se tratar e leva 1 mês, tem um pouco menos de crise, 2, lá por 6 meses, raramente aparece uma crise. Pô, mas eu queria melhorar na hora. Levei 1 ano. Para quem tinha doença há 20 anos, isso é muito rápido. E muitas vezes sem alternativa do tratamento convencional, né? Exatamente. Então, assim, é uma aposta que vale a pena se você tem a disponibilidade do serviço de atendimento às pessoas. Muito bom. Bom, aí como prepara, né, diluir o medicamento, então se fosse um nitrato de prata, ele é solúvel, eu podia fazer uma solução em água, e a partir de então eu vou diluir, eu vou falar do que é mais utilizado, na proporção de 1 para 100, e com isso eu faço as centesimais, que às vezes são chamadas C6, CCH, FC,
né, de centesimal 200, e são os vários métodos de preparo do medicamento, que eu não vou aprofundar aqui, mas eu vou dizer que sempre é isso, dilui numa determinada proporção, através de uma técnica, às vezes usando um equipamento, às vezes não, e agito. E o mais comum no Brasil é agitar 100 vezes. Como é que eu faço isso? Podia ser contramão, fiz uma diluição e vou bater 100 vezes o frasco do medicamento. Tá? Então, esse é o básico. Manual? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Hoje, em termos de legislação trabalhista, LER e tudo mais, a tendência é ter um equipamento que faça esse movimento. E aí, isso é um outro questionamento da homeopatia, porque quando você vai analisar essa solução, posso chamar assim, a princípio você não encontra mais o princípio ativo específico, é isso? A partir, assim, quimicamente, matematicamente falando, a partir da 12CH você tem 0 probabilidade de encontrar uma molécula inicial do nitrato de prata. Então, na maior parte das soluções, você ou não tem, ou tem tão pouco que você não pode detectar, tem muita dificuldade de detectar por meios comuns de controle de qualidade. Isso que torna difícil, né? Isso que vem as coisas do homeopatia precisa acreditar. Não sei se precisa acreditar, né? Quer acreditar, acredita, mas não é religião. Tá? Funciona, tem que funcionar. Nem preciso fazer oração para fazer. Pode fazer, não é demais. Então, isso nós já falamos. Eu sempre acabo fazendo slides e depois falando mais. Não, ótimo. Depois é assim mesmo. Todos nós professores somos assim. Aí a Maricota, se ela é bebedora de café compulsiva, ela pode até tomar o argento, isso é um aspecto diferente. Eu posso até dar o nitrato de prata, o argento nítrico para ela, mas talvez ela não melhore de tudo. Por quê? Porque ela está intoxicada, ela está encharcada de café, ela toma café demais. O primeiro ponto é, qualquer tratamento homeopático, naturopático, é você tirar as noxas, né? Os efeitos... O que está agravando aquela doença, né? Que estão agravando e que geralmente são de dieta, de ambiente, né? Então, Maricota, você tem que tomar menos café. Enquanto você tomar café dessa maneira, eu não consigo te tratar com homeopatia, porque você até melhora um pouco e volta. Tá? Então, essa é a mensagem. E podia não ser café, né? Podia ser um cosmético que a pessoa usa, podia ser os agrotóxicos que hoje todos nós comemos, uma intoxicação por um dano sanitário que uma criança vai e come, tantos medicamentos que a gente ingere. Ali a gente tem a figura de Brumadinho, então se você quiser usar esse princípio em Brumadinho, como é que você vai fazer para desintoxicar as pessoas? A que substâncias elas estavam expostas? Então, no caso, o medicamento foi feito da lama. Olha só. A partir da lama, você pode usar esse princípio. Aí faz a dinamização? A dinamização. É claro que as pessoas tiveram também questões mecânicas, né? Uma montanha vindo, não adianta dinamizar a lama essa pessoa. Mas muitas pessoas tiveram intoxicação, vamos dizer, química, ambiental, e aí você pode usar esse princípio também numa situação dessa, onde você fala, o que eu faço? Né? Porque existe um fator de intoxicação. Muito bom. Fazendo sintomas, provocando sintomas, ou o óleo do litoral, né? Nessa coisa, o que está dentro da composição, não importa muito. Você pega a substância. Você pega a substância e prepara o medicamento dinamizado com ele, e você pode, então, tratar sintomas que vieram daquilo, não os sintomas do indivíduo, mas os sintomas do indivíduo exposto, né? Os sintomas que vieram da exposição. Extraordinário. É um recurso fantástico. E nesse sentido, não tem uma gama de medicamentos que seja fixa, né? Ela está sempre se renovando, né? Não. Então, e aí tem gente que fala assim, não, mas isso é outra coisa, isso não é homeopatia. Porque a homeopatia é o semelhante. E outros que vão falar assim, espera, igualdade é o máximo da semelhança. Então, eu só tenho que ter ciência que eu vou cuidar
dos sintomas que vieram daquela substância, não dos sintomas do indivíduo como um todo. Mas depois que eu trato os sintomas que vieram daquela substância, eu estou com um indivíduo mais limpo para enxergar os sintomas dele. Perfeito. Então, pode ter uma função importante na saúde. Uma reação a uma anestesia, a um medicamento que a pessoa possa ter uma reação ruim, forte. Uma alergia a camarão, mas tem pessoas que morrem por alergia a camarão. Então, você pode fazer alguma coisa prevenindo antes. Tem pessoas que têm até caprichos. Por exemplo, lá no passado tivemos uma pessoa que gostava muito de comer manga. E o que acontecia? Mas manga fazia mal para ela. Então, ela ia pedir o medicamento que era feito da manga, e aí ela passava um tempo comendo manga. E aí ela ficava satisfeita e voltavam os sintomas, porque eles eram internos dela, mas ela deixava um tempo e depois ela repetia a mesma coisa. Quer dizer, isso é um pouco capricho, né? Mas uma pessoa que possa morrer a partir de uma alergia a camarão é uma situação diferente. Qualquer situação de depois de tomar aquele medicamento ou depois de ter acontecido tal situação, eu tive uma reação tão forte que nunca mais fui a mesma pessoa. Então, e o Hahnemann faz uma promessa de cura no seu livro máximo, que é o órgão, de uma cura rápida, suave e duradoura. Rápida, ou seja, aquilo que você falou, homeopatia demora. Não, homeopatia pode começar a fazer efeito no instante que você toma. Às vezes você olha numa doença aguda, recente, você olha para o paciente e você vê a alteração em questão de minutos. A homeopatia pode ser rápida. Suave. Tem que piorar, tenho que ter um monte de eliminações e agravações. Não, isso não é Hahnemann. E duradoura. Eu não tenho que tomar remédio todos os dias igual, sei lá, um antihipertensivo. Não, isso tem que durar. O tratamento que eu faço, os efeitos tem. Mas alguns homeopatas percebem que os sintomas do paciente voltam. E este é uma figura interessante. Antes dele, na verdade, existe um outro médico holandês chamado Tim Smith, que fez um método que eles chamam CASI, que foi muito concentrado em tratamento de autismo e de outras doenças graves. E o Tom Jensen não é médico, homeopata não médico, holandês, ele continuou o trabalho, então, do Tim Smith e esteve no Brasil esse ano e ano passado, em São Paulo, dando curso para homeopatas, para interessados, para médicos, dentistas, veterinários, agrônomos, fisioterapeutas, farmacêuticos e outros homeopatas sem uma formação da área da saúde. E a maioria, o que mais acontecia é que essas pessoas que se interessaram pelo curso, ou eles tinham filhos autistas, têm filhos autistas, ou eles mesmos têm doenças graves como tumores. Então foram essas pessoas que foram fazer curso. Muitos médicos homeopatas já. O Tom Jensen tem um livro, agora traduzido para português, se alguém quiser aprofundar, Combatendo Fogo com Fogo. Esse é um princípio máximo da medicina chinesa, né? Da medicina chinesa e da homeopatia. E da homeopatia, para como ele provoca os sintomas. Né? Sim, perfeito. Então, ele está traduzido já esse livro. E aí, como é que são esses ciclos que esse autor propõe? Então, eu vou falar um pouco mais rapidamente. Quem tiver interesse pode me procurar, pode procurar o livro. O Tom Jensen só deve voltar ao Brasil em 2021, mas existem esses profissionais que foram treinados por ele, por esses 2 cursos, foram cursos bem intensos, muitos dias, de manhã até à noite, e eles estão espalhados no Brasil, alguns na cidade de São Paulo. Eles também podem ser indicados se alguém tiver interesse nesse tipo de protocolo de isopatia. Eu vou acelerar um pouco. Quem quiser mais, o material fica disponibilizado? Podemos disponibilizar. Da minha parte, tudo bem. Então, desde a concepção, a gente tem, no dia de hoje, muito contato com substância tóxica.
E basicamente isso eu já vou repetir, né? Nunca mais eu fiquei bem depois de tal acontecimento. Então isso mostra uma necessidade, uma possibilidade de eu atuar com esse tipo de protocolo. Se for alguma coisa bem clara, não importa que isso tenha acontecido na infância, por exemplo, pode usar igual. E muitas vezes vem de efeitos colaterais de medicamentos, de alimentos, né? E aí vem assim os 6 passos desse protocolo, que tem como objetivo desintoxicar, equilibrar, restaurar, reprogramar o corpo a nível celular de maneira suave, rápida e duradoura. E aí existem passos, né? Ou ideias, prescrição da totalidade. Então, como a gente mostrou da Maricota ali, o Tom James, apesar de propor esse protocolo, ele fala, se o paciente que te procura não tem essas traumas, vou falar aqui, marcantes na biografia dele, bom, você pode procurar um medicamento único para ele, que cubra todos os sintomas. Não é obrigatório fazer esse detox. Se for fazer, são potências que vão subindo do medicamento dinamizado que provocou os sintomas. E aí, para quem é mais próximo à área homeopática, também ele considera o miasma predominante, usa alguns suplementos especialmente para apoiar essa fase de desintoxicação. Então, se imaginar, essa eliminação vai ser especialmente sobre o fígado. Então, vamos fazer um suporte, um apoio para o fígado para essa fase. E também solicita alterações de dieta para o paciente e de estilo de vida também. Então, o que mais a gente usa, né? O que é mais frequente? Corticoides, contraceptivos, vacinações, antibióticos, todas as exposições são muito frequentes. Amálgamas, que hoje são muito menos utilizados, mas ainda no interior do estado, inclusive o amálgama que se faz, né, muitas vezes de metais muito menos estáveis do que a prata. E aí, isso são metais pesados liberados diariamente na boca das pessoas durante anos, durante uma vida. Vários medicamentos tomados de uso contínuo. E quando é que eu posso usar? Principalmente quando existe quando eu vou entrevistar meu paciente, ele fala, que medicamentos você usa? Ou você usou no passado? Então, você vai elencando isso. Você vê que o tratamento homeopático não avança, então talvez haja um fator que vai estar interrompendo, está atrapalhando. Às vezes vai, melhora um pouco, volta a piorar. Pode haver toxinas ambientais, por exemplo, a pessoa trabalha com agrotóxicos. Existem casos de trabalhadores aplicadores, a gente é só fartamente ilustrado todas as questões que vêm do uso de agrotóxicos, especialmente para quem está em alta concentração, quer dizer, para quem aplica, não só como nós que teoricamente ingerimos em quantidades inócuas. E aí, assim, eu não vou começar pelas camadas mais recentes, eu vou sempre considerar o mais profundo, o mais antigo na pessoa e vou tentar, que seriam as causas, né? Tudo começou, a minha saúde começou a piorar quando aconteceu tal coisa. Que pode ser físico ou pode ser emocional, é isso? Pode ser físico, pode ser emocional também. Então, quais os órgãos ou sistemas que estão desequilibrados? Testes clínicos, bioquímicos, análises, elas mostram também coerência com isso, não tem por que não usar. Que medicamentos foram usados, os efeitos, estudar os efeitos colaterais desses medicamentos. E aí separar os efeitos colaterais de medicamentos dos sintomas das pessoas. Às vezes são só efeitos colaterais, a gente vê isso em alguns serviços, em alguns relatos de clínicos, que o que a pessoa está apresentando, na verdade, são efeitos colaterais dos medicamentos convencionais que ela já toma. Às vezes só afastar isso já
muda muito a saúde da pessoa. E aí a gente tem hierarquia para tratar em camadas dos órgãos e dos sistemas, que é a mais importante, das substâncias tóxicas que, na verdade, vão afetar órgãos e sistemas. E aí vem uma coisa interessante do protocolo. Começar sempre pelo sistema endócrino, hormonal e linfático. Qual o último? Esquelético. Então, você tem uma pessoa que tem lesões no sistema ósseo, por exemplo, e tem lesões no sistema endócrino. Onde eu vou começar? Sempre pelo endócrino. Porque às vezes eu tratando endócrino, eu exatamente já vou tratando os outros órgãos, os outros sistemas que estão abaixo. Então, primeiro endócrino, depois neurológico, compreende o humor também aqui, fígado, órgão de eliminação, rins, órgão de eliminação, pele, pulmões e intestinos também, né, órgãos de eliminação, sistema muscular, e aqui o cardíaco está incluído no muscular, e por último o esquelético. Então nunca vou começar isso na bagunça, vou começar sempre pelo hormonal, e que infelizmente a maior parte das pessoas estão com alterações do sistema hormonal, especialmente adultos, tanto mulheres, mais ainda, mas homens também. E aí você vai ter camadas agudas e crônicas. O que é aguda? Por exemplo, uma criança foi vacinada, não importa para quê, vacinações são positivas, protegem as pessoas, mas também podem causar efeitos colaterais importantes. E a gente vê na história de algumas crianças que depois da vacinação, elas desenvolveram, alguns dias depois, desenvolveram sintomas que elas não tinham antes. Então, isso vai ser um tratamento mais do agudo, né? Tem uma maneira de enfocar isso, e tem uma maneira de enfocar do crônico. Né? Mas você começa com os menos importantes, os mais próximos. Eu falei lá atrás, parecia incongruente, eu tenho que buscar a raiz, mas se eu puder começar com sintomas mais superficiais, é mais fácil do que eu querer tirar alguma coisa lá de baixo da pilha, porque provavelmente eu vou fazer cair tudo. Ou seja, trazendo isso para os sintomas, eu vou provocar alterações muito grandes. Então, eu tenho que reconhecer onde está a causa, a origem dos problemas. Mas se eu posso começar aos poucos o tratamento, a reação, as agravações da pessoa vão ser menores, tá? Eu acho que eu fui para o contrário. Então, várias possibilidades, e aí ele vai fazendo no protocolo, quem tiver interesse e for ler o livro, vai entender isso bastante bem. Às vezes ele usa um medicamento na dose única para abrir o caso, para provocar uma reação. Busca sempre um medicamento que seja da totalidade, como foi da Maricota ali, um medicamento que cubra a maior parte dos sintomas do indivíduo, sem considerar a intoxicação, se ele é capaz de enxergar esse medicamento. Vai tratar o miasma, vai fazer os ciclos de detox, os apoios e a parte de dieta. Bom, aconteceu algum problema aqui, não sei se eu estou... Acho que é para baixo, vamos ver. Para baixo e para cima, né? Isso. Então, sistema endócrino, a camada que deve ser tratada primeiro, afeta todos os órgãos. As glândulas, os hormônios afetam todos os órgãos. Os homens menos, mas as mulheres muito. Então, por quê? Porque os seus hormônios são variáveis durante a vida inteira, todos os meses, porque elas têm a gestação, o parto, a amamentação, tudo isso dependente de hormônios. Chega lá no final da vida, ela volta a ter uma grande alteração hormonal da menopausa, né, do climatério, da menopausa. Então, com frequência, as mulheres tomam anticoncepcionais hormonais, de novo estão provocando alterações em um sistema já instável, vou falar instável aqui como variável, né, que não é
igual, diferente dos homens que têm seu sistema hormonal muito mais estável, homogêneo ao longo da vida. Então, é muito mais fácil que mulheres tenham problemas, alterações, desequilíbrios no seu sistema hormonal. E aí, cada vez mais crescente, né, frequente, problemas de tireoide, problemas de tumores, né, relacionados com questões hormonais. Não estou falando causa direta, embora muitas pesquisas indiquem isso, mas estou dizendo que toda essa variação hormonal, esses medicamentos que mulheres anticoncepcionais costumam tomar ao longo da vida, com certeza, de alguma forma, estão associados à frequência de doenças de mama, de colo uterino, né? Também desses órgãos sexuais femininos. Então, quais são os disruptores endócrinos mais comuns? Primeiro, os contraceptivos, mas não são só eles. Os corticoides orais, tópicos, aquela pomadinha com cortisona mágica que faz desaparecer qualquer questão, que às vezes a gente usa já no bebê, né? Ou até a corticoide inalatório. Ah, mas não tem problema, foi só um pouquinho. Não sei. Consequência e causa em cada pessoa, em cada indivíduo. A resposta pode ser individual. Ah, mas a maioria das pessoas não tem problema. Sim, mas existem os que têm. Os plásticos também, né? Você pega uma tigelinha, põe um alimento, põe na geladeira, passa uns dias, o alimento tem sabor de plástico. O que significa isso? Que tem plástico no teu alimento, né? Então, hoje já se tem cuidado com garrafinhas plásticas, coisas assim, mas a gente usa plástico. Põe alimento gorduroso, põe isso no micro-ondas e ainda vai extrair mais plástico. Isso no organismo se transforma em substâncias que vão afetar, alterar o ciclo hormonal. Ah, mas isso eu sempre fiz isso e nunca aconteceu nada. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que você não esteja atribuindo sintomas a hábitos como esse, por exemplo. Ocitocina, hormônios sintéticos de tireoide. Não é fácil. Você tem um desequilíbrio da tireoide, você substitui pelo hormônio sintético. Será que ele está fazendo exatamente o mesmo papel que o hormônio natural? Eu, particularmente, acho que perfeito é a natureza. O restante a gente tenta imitar. Antibióticos, quimioterápicos, tantos medicamentos que podem provocar alterações endócrinas e que fazem parte da vida de muitas pessoas. Então, as pessoas tomam hormônios sintéticos e depois podem ter sintomas, né? Quase sempre. Então, o próprio policontraceptivo pode ser usado em mulheres com uma gama imensa de sintomas. Na fase de concepção e parto, das alterações que vieram a partir dali, né? É uma fase tão importante para a mulher no começo da gestação, para todas as questões hormonais. No final, no parto, nas 2 últimas semanas da gravidez. Então, tudo isso está preparando a mulher, está preparando o bebê. E a gente sabe o quanto que a gente tem alterado esses ciclos que deviam ser normais. Normais ligados à natureza, naturais. Tanto do ponto de vista de concepção, não quero concepção, ou depois tento fazer um tratamento para favorecer a concepção, as fertilizações todas, né, todas as alterações que eu faço na gestante, no parto, né, e as consequências para a mãe e para o filho. E todas as, então, sugestões que vão aparecer. Então, em homens, esse autor sugere o uso de bisfenol ou outros imitadores de estrógeno. Bisfenol no plástico, né, para atuar sobre as questões hormonais masculinas. Para a mulher é muito mais, eu tenho o estrógeno, progesterona, tenho os policontraceptivos e tantas coisas.
E então, exemplos de coisas que podem ser tratadas dessa área hormonal. Infertilidade, aí algumas sugestões de medicamentos, e todos que ficaram aí, não, quase todos, às vezes escapou, eles têm a ver com esses isoterápicos. Tá? Então, infertilidade, irregularidade menstrual, sintomas de menopausa, câncer cervical, câncer de mama, endometriose, acne. Então, o que eu posso estar usando? Policontraceptivo, estrógeno, foliculina, nosódio de endometriose. E se for masculino, problema de próstata, por exemplo, bisfenol, testosterona, SBHG, DHEA, estrógeno, crescimento de mama em homens, tumor em hipófise, acne. Então, também sugestões que vocês podem ver no livro relativas a esse protocolo de isoterápicos. Uma camada, agora nós vamos passar mais rapidamente, porque realmente a mais importante é a endócrina. Certo. Em segundo, seria o sistema neurológico, né? O sistema neurológico vem, por exemplo, dormências, perda de odor, de sabor, o autismo aparece aí, esclerose amniotrópica lateral, epilepsia, enxaqueca, paralisia Guillain-Barré. Eu só falo assim, mas tudo isso eu posso tratar com homeopatia? Em princípio pode. Especialmente se você identificar que houve um agente que parece ter sido vou falar causador aqui, mas depois daquilo, se causou ou não, não sei, mas depois daquilo vieram estes sintomas. Tá? Então eu posso tratar através desse protocolo, não só desse, mas esse protocolo se propõe a tratar. E algumas pessoas que estavam presentes no curso, elas convivem com sintomas assim, né? Autismo, por exemplo. E vem desde a concepção, ou pode vir, então você tem que buscar como foi a concepção até depois na vida da pessoa. Então, o que a gente tem visto são crianças, às vezes até saindo do espectro de autismo. Saindo? Saindo. A gente tem crianças melhorando e tem crianças saindo. Tem uma médica que estava nesse curso, ela abandonou a vida e falou, marido, você cuida que eu vou estudar. E ela se mergulhou nesses protocolos todos e outras possibilidades, e o filho deles já está fora disso. Você vê filmes, coisas que ela coloca muito interessantes. Crianças que passam a interagir, né? Que vão evoluindo de maneira positiva. Não é a única maneira de tratar, mas é uma possibilidade. Muito bom. Causas possíveis de problemas neurológicos. Quem que não está exposto a pesticida, efeito colateral de vários medicamentos, tintas, vacinação, vírus, né? Epstein-Barr, por exemplo, metais pesados, gases tóxicos, acúmulo de toxinas em alimentos, em água, contaminações. Às vezes a gente não sabe que o solo onde a gente vive é contaminado. A própria haste da USP, o Shopping Norte, foram áreas que tinham contaminação de solo. E que, bom, soube-se porque são áreas coletivas. E aí houve uma grande interação, tratamento. Mas quem falou na tua casa? Quem vai saber? Quem vai buscar e pesquisar? A história, né? Traumas, desequilíbrios nutricionais que podem causar efeitos neurológicos. Então, fígado, bom, eu também posso atuar em questões hepáticas, né? O fígado promove produção, tem uma função vascular, tem uma função secretora, tem uma função metabólica. Então, tudo que eu ingiro, bom e ruim, passa pelo fígado, eu tenho que metabolizar essas substâncias todas. E às vezes ele não aguenta mais. Né? A pessoa fala, eu sofro do fígado. Não, coitado, o fígado sofre. Você provocou. Você provocou o sofrimento do teu fígado. Então, aí eu também tenho maneiras de atuar em pessoas que têm doenças hepáticas, claramente, e também apoiar o fígado para que ele sofra menos. Os rins e suprarrenais, a mesma coisa. Então, os desequilíbrios, os sintomas que vêm
da suprarrenal, que vem eventualmente causando problemas de imunidade, problemas de pressão, né? O controle de sódio e potássio, regulação das pressões sanguíneas, tudo isso também é visto lá. Então, detox comum de rins e suprarrenais e suplementos nutricionais que esse autor mostra. Prednisona é muito danosa. Como eu vou atuar? Com prednisona dinamizada. Alguns antibióticos são bastante danosos. Se consta na história da pessoa que ele tomou, que ele fez uso daquele antibiótico e depois teve sintomas, e não são todos, né, mas os pacientes, mas alguns têm sim, eu vou poder usar esse antibiótico dinamizado. E claro que ele fala também in fito, né, em outros recursos da nutrição ou de suplementação que podem ser usados junto na fase. Pele, pulmão e intestino. Então, a alternância tão comum de crianças que têm bronquite e têm eczema na pele. Melhora de um, piora de outro. Piora de um, melhora do outro. E aí, como é que eu posso atuar? Bom, talvez exista uma causa que levou a isso. E aí sim, eu posso atuar tanto em questões de pulmão, de pele. O intestino hoje, que é considerado segundo o cérebro, né? Você é o que você come, a necessidade de ter uma flora saudável, quanto a gente estraga essa flora com o que a gente come. Então, com os próprios medicamentos, antibióticos também, os medicamentos, os antibióticos, a alimentação de má qualidade que a gente, pela vida normal, né, curva normal que a gente tem hoje. E aí todas as problemas com cândida, doenças de Crohn, colites, inchaços, diarreia, constipação, alternância disso, as alergias todas, né? Alergia a glúten, talvez não seja nem o glúten o culpado, e sim conservante da farinha de trigo, que parece ser muito ruim, talvez seja pior do que o glúten, o leite, que para algumas pessoas faz tão mal. Então, como é que eu lido com isso? A pessoa já tem isso, vai ficar, só evita. Não, eu posso tratar os sintomas que estão presentes. Você não come mais, mas você trata as lesões que você tem nos intestinos. Existe bastante o uso desse nosódio Poly-Bowel, que ele é feito com uma flora intestinal saudável, com enzimas, cândida, e é usado quase em todas as situações, porque mesmo que a tua lesão seja mais a nível de hormônios, você também facilmente está lesando o seu intestino. E isso aí é muito interessante dizer que é um medicamento que a gente usa nesse protocolo, mas que vem lá do Dr. Bach. Que legal. Porque antes de estudar florais, ele estudou a flora intestinal, né, e fez os nosódios intestinais de Bach Patterson, que estão sendo, inclusive, reutilizados, reconhecidos, valorizados, revalorizados na Europa. Uau, extraordinário, né? Extraordinário, muito. E como os ciclos eles vão se complementando. E outra coisa interessante, que esses nosódios de Bach Patterson, eles foram preparados pelo Bach. Sim. E eles são usados até hoje. Ou seja, aqui a gente tem um outro, não sei se a palavra melhor de usar será mistério, mas uma questão importante, que para a gente usar aqueles mesmos nosódios, e muitos não estão bem descritos, a gente não saberia hoje como preparar o mesmo que ele fez, então a gente usa os mesmos. Mas como eu uso um remédio de quase 100 anos, mais ou menos isso, a base usada é a mesma. Eu faço um medicamento novo, se você me pede hoje, mas a origem é a mesma. Sim. Ou seja, a validade dessas matérias-primas dinamizadas, eles têm que ser preservados, senão a gente perde muitos medicamentos. Entendi. E isso dá um nó na cabeça das autoridades sanitárias, porque eles falam, não, a matéria-prima de medicamentos, essa está vencida. Claro que está vencida, mas espera, a gente tem aqui um outro raciocínio. A gente tem soluções alcoólicas, altamente diluídas, que não contêm as bactérias iniciais. Mas então tem o quê? Tem uma informação que se manteve no líquido e que a gente usa hoje com as mesmas
com as mesmas indicações, eu falar, indicações de Bach, e olha, estou falando, estão sendo revalorizadas na Europa. Esse grupo também, por exemplo, né? Ou esse novo nosótero. Se a gente não pode falar do nível químico, a resposta seria vibracional ou não? Qual Pois é, o nome que se dá a isso? Né? Energia é uma palavra que a gente usa muito, mas a energia ela costuma ter formas de se manifestar. Ela faz barulho, ela esquenta, ela se movimenta. Aqui, ela provoca alterações. Tem quem gosta de usar não energia, porque ela é mais palpável, física, material de uma certa forma, mensurável. Então tem que usar informação. Legal. Né? Também um sistema a informação está sendo. A informação acontece. Então se eu te dou uma informação boa agora, você pode ficar feliz e esquecer de qualquer dorzinha de cabeça que você tenha. Com certeza. Aliás, você já me passou inúmeras agora. Que bom, espero que seja bom isso mesmo. E se eu te dou uma informação ruim, dependendo de como ela for e como ela te impactar, você pode até cair morto, não é? Sim, claro. Ou seja, eu não preciso de matéria, nem mesmo de energia, talvez a própria informação já seja suficiente para provocar essa mudança. Então, talvez sejam sistemas informatizados que não têm essa validade de 1 ano, 2 anos, 5 anos. Então, eu não canto parabéns no dia que ela faz 5 anos e jogo ela fora porque ela já expirou. Aliás, hoje, até mesmo com relação ao próprio medicamento convencional, eu estava acompanhando já uma discussão sobre até que ponto essa validade, né, do medicamento. Tem alguns estudos mostrando que aquele que a princípio vence daqui a 3 anos, não, a princípio, nem esse princípio ativo alopático venceria, né? Então, a quem interessa vencer daqui a 2 ou 3 anos, ou que prazo, né? Não é só o interesse, mas é também a necessidade de se precaver. Porque se você coloca que é 2 anos, então hoje a gente vive numa sociedade que fala tudo é reciclável, né? Virou perigoso. Se o iogurte industrializado está lá e dura até hoje, amanhã você não pode comer, porque aquele parece que... Então, assim, existe um interesse, mas existe também a necessidade de se precaver. Certo, perfeito. Da parte das próprias mas existem estudos mostrando, né, até que ponto esse ajuste da data, né, dos medicamentos alopáticos que eu estou falando aqui, eles estão adequados, né, porque a princípio tem medicamentos que durariam 20 anos e são bons para consumo, né. Mas você está falando de informação aí, Marilis, e eu vou aproveitar para... diante aqui, observando as suas falas, eu sou um leigo em homeopatia, mas uma coisa bem importante que é para a gente destacar, que eu gostaria de destacar aqui, é que trabalhando na área das terapias integrativas a gente escuta muitas coisas, né? Escuta muitas coisas às vezes que não faz o menor sentido. E às vezes essa informação que chega aos nossos ouvidos que não faz sentido vem de pessoas que não tiveram informação, né? Então acho que assim, quando você se propõe a estudar um sistema como este, vocês estão vendo aqui nesse conhecimento todo que a Marilis está trazendo para nós, né? O quanto é estruturado, o quanto é lógico, o quanto é racional, né? Então, antes de falar mal, digamos assim, né? Procure saber, porque tem todo um fundamento. Olha, a gente está falando, né, do trabalho do Dr. Eduardo Bach, que foi feito lá há quase 100 anos atrás, que está sendo resgatado, que estudou homeopatia, que foi médico, sanitarista, né? Então não são pessoas que estão ali para... Estudando antroposofia, né? Exatamente, que estão para ludibriar ou para enganar qualquer pessoa que seja, né? Não. É muito lindo, mas existe muita incompreensão. Uma amiga minha fala, homeopatia, não acredite, experimente. Boa. Então isso é bem interessante. Não tem nada de tem que acreditar, não. Se tiver que acreditar para fazer ação, está errado. Boa. Bom, eu vou passar um pouco mais rápido. Sim. Isso aqui eu não posso deixar de falar, né? A flora intestinal, não floral intestinal. Na infância, ela começa pelo nascimento, né? Ela começa pela passagem da criança pelo canal vaginal da mãe, e aí ela vai adquirir as primeiras bactérias. Eu li há pouco a diferença da flora de crianças nascidas por parto normal e as crianças nascidas por cesárea. Então, a criança que vem pelo parto normal, difícil, né? Ela já entra em contato com bactérias que já vão começar a protegê-la. Depois pela amamentação,
e o quanto que os antibióticos ou tantos medicamentos que ela toma no começo da vida, tanta vacinação, que só cresce a cada ano. Então, se são todas mesmo necessárias ou se vão provocar, além dos benefícios, também efeitos colaterais nessas crianças. Voltando aos sistemas, acho que o último, né, o sistema musculoesquelético. Então, aqui as queixas mais comuns que levariam pessoas então a procurar tratamento incluídos nesse protocolo, problemas musculares, ósseos, câncer, pode ser um tumor ósseo, né? E o coração e o músculo também participando aqui. Muitas vezes o coração ele é afetado por outros sistemas, por exemplo, hormonal, por exemplo, toxinas, então aí é hepático, é renal, né? Antes de ser problema cardíaco. Você estava falando do amálgama, né, na boca, e até tem uma relação, né, de doenças da boca com o coração, né? Também uma coisa muito atual, né, sendo... E você falou de pessoas que têm uns determinados conhecimentos que parecem ruins, errados, estranhos, até que alguns desses passam a ser cientificamente comprovados, né? Aí virou verdade. Isso aí. A síndrome de permeabilidade de tecidos, hoje tão comum, por quê? Por falta de flora, por destruição de flora. Então pode ser no intestino, pode ser na pele. Por quê? Porque a gente limpa, a gente quer antisséptico, quer matar as bactérias, e a gente precisa delas. A gente precisa do intestino, a gente precisa dos órgãos, a gente precisa sobre a pele também, né? Desodorante com alumínio, tintura capilar, banho muito quente, que também expõe a pele, tira a gordura que protege, né? E as toxinas podem penetrar muito mais. Né? Quer dizer, a gente fica sem proteção porque a gente quer ser limpo, a gente quer ser sem bactérias, né? E na verdade elas nos protegem. E aí provocando mais aparecimento de reações alérgicas, porque as coisas entram mais inteiras no intestino, moléculas que deviam ser quebradas pela flora, elas entram inteiras e não conseguem ser absorvidas. Isso. Ou provocam lesões e reações alérgicas. E acaba sobrecarregando o fígado, né, que a gente estava vendo lá. Sobrecarrega o fígado, sobrecarrega o rim, a eliminação, sobrecarrega a pele mesmo de dentro para fora. Ou tecidos permeáveis não conseguem se defender, e aí também alergia de pele, né? E aí vamos acabando passando mais rapidamente. Bom, vocês já viram que a professora Amarílis tem aí muito, mas muito, né? São 35 anos trabalhando especificamente com isso, muitos conhecimentos. A gente vai ter mais oportunidade de estar com a Amarílis, espero aqui. Eu quero só fechar. Claro. Não, sim, claro, por favor, o espaço é seu. Ao longo dos anos, né, hoje que eu tenho contato com isso como um protocolo, mas começou lá atrás com uma mãe de um paciente que foi hospitalizada e não saía adequado porque tinha tomado um determinado medicamento, uma amiodarona. Isso foi a primeira coisa assim na minha história como farmacêutica, procurar, será que dá para fazer isso dinamizado? Era uma possibilidade, porque o homeopata, apesar de tradicional, clássico, ele não conseguiu fazer nada pelo quadro. E foi a partir disso, então, que o quadro começou a reverter. Caramba! Isso foi há muitos anos atrás. A gente sempre ouvia falar que crianças que tomavam corticoide tinham mais dificuldade para tratar, então os homeopatas começavam a dar corticoide dinamizado. O caso da manga, quantas pessoas não podem com leite, o caso de camarão, né, que eu falei. E existe uma outra coisa, nos isoterápicos, no tratamento pelo igual, que também faz parte da farmacopeia homeopática brasileira. Tudo isso está enquadrado na farmacopeia homeopática brasileira, mas aqui são auto-isoterápicos. Então, são feitos a partir de material coletado do paciente, preparada a dinamização e devolvida para o paciente. O que é? Fragmento de órgão, tecido, sangue, secreções, excreções. Caramba! Cálculos, E quando que isso é usado? Então, isso é usado, a pessoa
não está conseguindo tratar, mas vamos dizer aqui na pele. Tá. Né? Tem uma lesão de pele que tem bactérias, certamente. Será que elas estão causando aquilo? Possivelmente. Eu sei o nome da bactéria? Posso saber, posso fazer coleta, mandar fazer análise, cultura, identificação, tipagem. Agora eu faço um antibiograma e vou ver aqui antibióticos aquelas bactérias respondem. E talvez nenhum algumas vezes hoje. Né? Sim. Então o que eu posso fazer? Eu posso não fazer nada disso, isso é um caminho. E posso chegar à bactéria tal, essa, teu nome X. Eu tenho essa bactéria já dinamizada? Sim. Então eu posso agora usar essa bactéria. Ou posso não fazer nada desse caminho, pegar essa secreção, coletar esse material e preparar a dinamização com esse material. Caramba. Então eu tenho secreção, tenho pus, tenho sangue. Maria, você está falando de autoisoterápico, me fez lembrar a questão das doenças autoimunes. Tem alguma perspectiva da homeopatia com relação a isso? Eu acho que sim, elas estão incluídas nesse protocolo. Com doenças autoimunes, na dúvida, estão incluídas no protocolo anterior. Talvez mais do que esse. Esse daqui eu já vi sendo feito para situações muito variáveis. Por exemplo, pode ser um tumor, pode ser um tumor que foi, inclusive, operado, tá? Mas a médica, o meu pai, falou, por favor, me faz desse, porque eu quero ter. Se eu tiver de novo, ou ela tomou em seguida, não sei como ela utilizou. Uma infecção urinária de repetição, ela pode ser tratada assim. Aí você pega a urina da pessoa e não me importa o que tem lá dentro. Eu faz a dinamização. Faço a dinamização, devolvo para aquela pessoa. Aquilo não serve para outra que tem infecção urinária. Claro. Então, por isso que é um autoisoterápico. Ou eu faço uma coleção de diversos e dou para o indivíduo. Mas se é autoiso, é através da... E alguns pacientes, por exemplo, fazem uso de um autoisoterápico de sangue e tem uma reação, assim como uma melhora no estado geral de saúde muito interessante. Ô Marilis, a pessoa que está nos escutando agora e quer fazer esse tipo de tratamento, qual é o caminho que ele faz? Ai. Essa pergunta é bem mais difícil. Bom, ele pode buscar um homeopata, né? E pode falar que viu isso e que gostaria de seguir esse caminho. Ele talvez consiga, né? Ou talvez o homeopata seja de outra linha, outra escola, e não concorde com isso. Mas cada vez mais a gente vê homeopatas mais flexíveis. Provavelmente porque o caminho do unicismo é maravilhoso, mas é difícil de ser seguido. É difícil de acertar o medicamento correto. Então, muitos são mais flexíveis hoje. Não sei se aplica passar o nome de alguns... esse programa vai para o país, né? Vai. Eventualmente para o país. Então, eu posso passar assim, como chegar nesses homeopatas, né, que é uma denominada site de medicina integrativa, que utilizam esse tipo de protocolo. Certo. Mas outros homeopatas usam, por exemplo, autoisoterápicos, que tem um fundamento na história, lá atrás, olha, 1700, em Carta de Hahnemann, já se fazia isso. E esses autonosódios são feitos de materiais patológicos ou autoisoterápicos, que você não vai fazer se o material não for patológico. Eles, então, foram usados já... Eles são, por exemplo, uma técnica além das atuais autovacinas, que também são muito diluídas. Então, isso pode acontecer numa situação autoimune. Ou você pode usar o protocolo anterior, ou você pode usar a medicina, a homeopatia clássica. Perfeito. Várias possibilidades existem. Aqui também se junta o uso veterinário, porque já participei de um trabalho onde eram várias vacas, cerca de 100 vacas numa fazenda, e algumas tinham infecção que fazia com que não pudesse ser usado o leite delas. Né? Então, você pode tanto identificar, fazer uma
colônia, a parte microbiológica, falar, o que está infectando essas vacas é tal bactéria, fazer a preparo com essas bactérias, ou você pode fazer de né? O que é difícil é conseguir um medicamento clássico para vacas ou para culturas vegetais, para uso na agricultura. Esse preparo dos autoisoterápicos, ele é uma coisa um pouco mais especial. Poucas farmácias homeopáticas fazem, porque precisa ter cuidado com o local de coleta, o local de preparo disso. Não é nada muito incrível, mas você precisa ter cuidados. Então, veja uma farmácia que faz. Não tenho certeza. Você faz a sua farmácia? Faço em uma só. Das 3 unidades, só uma delas, a de Pinheiros, faço isso desde sempre. Precisa ter cuidado se é sangue, pode ser uma coleta de sangue, mas o farmacêutico tem que atuar como responsável por que precisa para coletar sangue. Você tem regras, tem que vir, se vem com a prescrição médica, que seria o mais recomendável, talvez o mais comum, ou veterinária, deve vir com hipótese diagnóstica, mas sempre a pessoa pode ter hepatite imensa e conhecida. Então, o farmacêutico tem que ter os cuidados para isso. Certo. E aí eu queria, só para concluir, falar de uma outra parte, vou ser breve, da homeopatia, que não é isoterapia, é a organoterapia. Tudo isso está numa classificação da farmacopeia homeopática brasileira, que chama bioterápicos. Então, organoterápicos é ainda diferente. É feito através de órgãos saudáveis. Então, agora eu vou diminuir órgãos saudáveis. Então, vamos dizer, você tem um problema gástrico, teu estômago se esqueceu como é que um estômago normal funciona. Então, eu vou lembrar ele através de uma mensagem feita de um estômago saudável. Ou pulmão, ou que parte, uma retina, por exemplo. Tá? E assim, como é que a gente começou isso? Começou através de 2 médicas homeopatas. Uma de Belo Horizonte, que eu até coloco aqui a referência, a Clínica Veredas, porque é muito interessante o trabalho que ela faz, e ela queria partes cerebrais para tratar, muito específicas, para tratar especialmente doentes com Parkinson e Alzheimer. E aí nesse site você pode ver alguns filminhos de pacientes, então, que permitiram mostrar a evolução que eles tiveram. E ela começou a nos pedir, você tem bulbo dinamizado? Você tem ponte, você tem o diencéfalo. Amígdala. Não tenho e ninguém tem. Então, como é que a gente vai fazer? E no passado, uma colega farmacêutica com um médico, eles sacrificaram um boi e fizeram para outros objetivos, como indicadores de biorressonância. E eu falei, bom, o único jeito seria assim. E consegui encontrar um veterinário, que hoje também é farmacêutico, homeopata, Roberto Mangieri, que aceitou fazer esse trabalho conosco. Né? E a gente foi, então, num lindo abatedouro, por mais ruim que algumas pessoas achem, mas um abatedouro totalmente regular, limpíssimo, de carneiros. E lá, com a ajuda desse veterinário, então a gente adquiriu o carneiro, que foi vistoriado por técnico do veterinário do MAPA, né, Ministério da Agricultura, que está presente. E então foi declarado saudável e a gente fez então uma coleta de 75 órgãos desse carneiro, colocando em água alcoglicerina, em álcool 70 na verdade, e depois triturando cada um desses órgãos por 3 horas. E aí não dá para explicar isso agora, mas a técnica de Hahnemann, clássica, que está na farmacopeia. E assim foram triturados e foram dinamizados esses órgãos. Bom, depois faltaram órgãos, era um macho, então a gente teve que retornar para órgãos de fêmea. E também na coleta tem a dificuldade de alguns órgãos que acabam se perdendo, especialmente aqui
né, a tireoide, a parte de testículos, coisas assim, por questões da coleta. Então a gente retornou em mais órgãos específicos do cérebro e aí a gente fez esse preparo, são quase 150 órgãos, alguns foram misturados, ou seja, a gente fez joelho total, porque às vezes não é o menisco, às vezes é o cruzado, né? O ligamento cruzado. A cartilagem. Sim. Então a gente fez mistura, a gente fez isso para o órgão, para a cabeça, né? A gente fez para coração, né? E esses materiais têm sido utilizados em animais, através principalmente do Roberto Mangieri, veterinário e farmacêutico, e em humanos também. Tanto por essa doutora Isabel Horta, em Belo Horizonte, e aqui em São Paulo, alguns outros médicos têm usado. Basicamente, médicos têm usado. Mas os casos são escabrosos, vamos dizer assim, são gravíssimos. Uma pessoa que pulou de paraquedas e o paraquedas não abriu. Poxa. Um médico que teve um AVC, assim, arrasou muito. Agora, antes de ontem, foi relatado por essa médica, a doutora Célia Barolo, aqui em São Paulo, um caso de uma doença cardíaca, de um ataque cardíaco numa pessoa muito jovem, né, onde ela usou coração total. E esses médicos falam, uau, como é que é possível a recuperação? Então, eu trago aqui como uma outra possibilidade, uma dentista que participa de estudo comigo, o técnico, e qual o problema? O que você tem nesse ombro? Caí de moto e lesei. Então eu vou te dar aqui as partes do ombro, e aí o sujeito se recuperou. Ou um médico extremamente ortodoxo ranemaniano, cuja paciente tinha que ser encaminhada para uma cirurgia de joelho porque não tinha mais jeito. E ela falou, por favor, o senhor vai falar em qualquer outra coisa? Eu falei, sei lá, Marilis fez esse negócio, se você quiser experimentar, né? E aí o que aconteceu? A paciente não foi para a cirurgia e se recuperou muito bem. Uau. E ele está fazendo isso junto com a fisioterapia na Universidade Federal de São Carlos, onde ele é hoje diretor médico da medicina, Birata Adler, e a pessoa da fisio, eu não sei quem é. Sim. Mas eles têm um projeto em andamento para joelho total, onde alguns tomam placebo e alguns tomam homeopatia. Né? E aí a comparação dos dois está em andamento, mas ele está muito animado com essa possibilidade lá. Ou seja, não tem jeito, lembre-se, tem jeito. Existem alternativas, existem... É isso que também a gente estava conversando aqui e me chamou bastante atenção, né? Porque tem muitas pessoas que acabam, de certa forma, achando justamente isso. Não tem mais solução, não tem jeito, né? E a gente tem sim possibilidades ali, né? Outras terapias também, a fisioterapia tem um monte de recursos e a homeopatia oferece vários recursos, além da homeopatia clássica. Muito bom. A homeopatia clássica é fantástica, não é fácil, e existem outras possibilidades que ajudam parcialmente na saúde e no alívio dos sintomas. A risoterapia, a fisioterapia e a organoterapia. Caramba, Marina! Extraordinário! Eu tô aqui... Eu vivo isso, eu me dedico a isso, imagina, estudo, pesquiso, trabalho com isso e gosto demais da possibilidade de divulgar. Então, agradeço o convite, agradeço o interesse, estou à disposição de vocês quando quiserem. Muito obrigado, foi uma enorme honra, né? E nesse caminho, né, que a gente tem trilhado, e a IBRAM, ela é parte desse projeto, né, que vem ter uma história, né? Estava contando brevemente para você. E eu fico muito, muito honrado e muito feliz de ter a presença como a sua aqui,
que isso mostra que a gente, de fato, está fazendo um trabalho, né? Eu acho que tem essa questão da honestidade, da seriedade, das práticas integrativas cada vez mais hoje terem essa cara, de fato, e fico, de fato, muito feliz e muito honrado de ter você aqui, uma figura tão importante. E, lógico, como você mesmo falou no início, você, a Marilis, representando toda uma equipe, a sua família, né, que trabalha junto com você, e que também não é fácil, né, porque tem toda a dinâmica, né, familiar incluída. E eu acho que é isso, é a dedicação de uma vida, e fico imensamente honrado e feliz por você estar aqui. Contando com esse apoio, contando com o apoio assim, da rede de profissionais. Perfeito, né? Você citou vários aqui que trabalham junto com você. E estamos todos juntos. É isso. Acho que a gente precisa cada vez mais fortalecer esse movimento aqui no Brasil. A gente tem muito ainda, né, a divulgar, a falar. E realmente fico muito, muito agradecido por você estar aqui conosco. Nós estávamos conversando, né, aqui um pouco antes dessa nossa oportunidade de falar aqui para vocês, de inúmeras outras oportunidades, né, de trabalhos voltados especificamente para os farmacêuticos, né? Você estava falando da questão do farmacêutico poder prescrever, né, os homeopáticos também, para quem não era da saúde, e a gente vai conversando mais e com certeza compartilhando essas novidades aí com vocês. Gente, agradeço imensamente a audiência de vocês e mais uma vez a Marilis, realmente não tem como te agradecer por esse espaço, pelo aprendizado, e nós voltamos amanhã. Aí nós vamos falar sobre yoga, né, e vamos falar também fitoterapia, né? Então, esse espaço para a gente poder, de fato, divulgar as práticas integrativas. Gente, obrigado. Até lá. Obrigada. Até.